falamos aqui que essa é a legislação básica para elaboração de leis. Tem as normas aqui. Alguns municípios têm a sua norma. Eu lembro do caso de Arujá. Não sei se Santana de Parnaíba tem também uma legislação própria, mas os municípios que fizeram essa lei copiaram da lei federal, até para ficar uniforme. Então, nós vamos usá-la como base para o término aqui, para a continuidade do curso. Tá joia? Então, vou pedir para a Egri de novo, a minha amiga aqui, que... Obrigado, querida. Mais um, por gentileza. Só posso imaginar uma lei se ela for para resolver um problema. Como nós falamos no começo, a sociedade é muito dinâmica, cria-se atritos, cria-se problemas, e depois a lei vem. Dificilmente vai vir uma lei antes do problema. Geralmente vem o problema, depois vem a lei. Então, você vai criar uma lei, geralmente 99,999% para resolver um problema. Perfeito? Pode pular, por gentileza. Quando elaboramos uma lei, devemos verificar sua possibilidade jurídica. Então, tudo aquilo que nós falamos. Compete a gente fazer essa lei mesmo? Ela tem como entrar no ordenamento jurídico? Ela vai ser viável? Então, vamos verificar a possibilidade jurídica de fazer essa lei. Agora, vamos detalhar um pouquinho. Poxa vida, ainda bem que os vereadores estão chegando. Repartição de competências. Vamos explicitar um pouquinho mais do que antes. Já está aqui. Então, problema nacional, artigo 22. Problema local, artigo 30. Problema residual fica para o Estado, que é o artigo 24. Então, vamos lá. A parte um pouquinho chata, de novo, pesada, porque é a lei. Então, vamos começar com o que compete ao município. O que o vereador pode legislar? A Constituição de 88, ela inovou no sentido de legislar sobre assuntos de interesse local. Antes, era assuntos de peculiar interesse. Tem uma diferença muito grande em peculiar interesse e de interesse local. O interesse local, tudo aquilo que há o interesse no município diretamente. Então, ela está mais ampla. Legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, já tem uma legislação federal sobre um assunto e você quer suplementar, você quer ampliar essa legislação. Pode fazer, nós vamos explicar aqui mais para frente alguns exemplos. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. A própria Constituição Federal diz que compete aos municípios alguns impostos. O IPTU compete ao município. Em alguns municípios, a maior briga que faz aumento tem que passar pela Câmara, né? E transmissão de bens, imposto sobre transmissão de bens imóveis também. É o imposto municipal. O imposto sobre o serviço de qualquer natureza, ISSQN, é um imposto 100% municipal. Então, esses impostos, compete ao município instituí-los. Existem outros impostos que são de âmbito estadual e federal, que uma parte vem para o município, mas daí quem institui esses impostos, quem determina a alíquota é o ente responsável. O Estado vai fazer a lei do ICMS, que, inclusive, o Estado de São Paulo é o único Estado que tem 1% a mais de ICMS do que outros demais estados. Esse 1% foi criado o quê? Para fazer casas populares, na época, o CDHU. Então, cada Estado faz também as suas normas sobre os seus tributos. Criar, organizar e suprimir distritos. Não sei se aqui, se vocês têm algum distrito, tem alguns municípios que criam-se distritos, né? Manter cooperação técnica, promover no que couber o documento territorial, planejamento, uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Tem uma lei muito importante de uso do solo, que é uma lei municipal. O que pode ser construído, o quanto pode ser construído, qual metragem que vai ser construída, o que vai ser colocado lá, se vai ser comercial, se vai ser industrial, se vai ser residencial, se vai ser misto. Esse ordenamento territorial é muito importante. Hoje nós temos também
o plano diretor, quantos andares vai construir. Por exemplo, o meu município é Poá, tem 120 mil habitantes. Nós temos 17 quilômetros quadrados. É o terceiro menor município do estado em extensão territorial. Então, é um local que nós temos temos 6.200 pessoas aproximadamente por quilômetro quadrado. Uma das maiores densidades demográficas do estado de São Paulo. Se você construir muito prédio, o impacto que vai causar, por exemplo, em falta de escola, falta de creche, na área da saúde, de UBS, é grande, não vai conseguir atender. Então, nós temos uma legislação que impede a construção de muitos prédios. Mas cada município se auto-organiza. Isso que é importante dizer. Tá? Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. Né? Observada a legislação federal e estadual. Isso é muito legal. Inclusive, vocês aqui, vocês vão nos gabinetes, cada gabinete tem uma foto, né? Parece que aqui valoriza muito a questão do patrimônio. Tem um pouquinho da história aqui da Câmara, na entrada. É bacana isso aí. Eu falo que um povo sem história, sem memória, né? A gente tem que saber de onde a gente veio. Por isso que eu gosto muito, nós fizemos aqui de forma muito resumida, né? A história é muito maior do que isso, de falar sobre a história das câmaras. Daí a gente entende até a importância da nossa função aqui, né? Então, o município tem que preservar a sua história. Tem pessoas aqui, com certeza, que já passaram, que, se não tivesse a preservação da história, vão ser esquecidas aí para sempre, né? O próximo. Não pode falar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, espacial do trabalho. Perdão, agora é a União. Compete à União. Então, a União tem as suas competências. O município não pode. A União, ela compete somente à União, privativamente. Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Não pode ter lei no município sobre isso. Sobre desapropriação, nós temos uma lei sobre desapropriação, uma lei federal. Requisições civis e militares, sobre águas, energias, informática, telecomunicações e radiodifusão. Isso, obviamente, na esfera macro, né? Então, tem essas agências reguladoras, entre outras. Sobre o serviço postal. Agora está tendo a questão dos Correios também, né? Se vai privatizar ou não. Sistema monetário. Já pensou cada estado ter sua moeda, cada município? Não. Sistema monetário também. Política de crédito, câmbio, seguros, transferência de valores, comércio exterior. Diretrizes da política nacional de transportes. A municipal, sim, vai poder competir ao município. Portos, navegação, trânsito e transporte, também de forma ampla, né? Jazida, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Então, por exemplo, recursos minerais. A minha cidade é uma estância do mineral. Então, por ser água mineral, a legislação é federal. A gente não pode fazer leis sobre água mineral, por exemplo. Então, essas cidades que têm água mineral, a legislação da exploração dessa água é nacional, da União. Falar sobre nacionalidade, cidadania, falar sobre população indígena. Organização do sistema de emprego, a organização judiciária, do Ministério Público, né, sistema de poupança, consórcio e sorteios, seguridade social, né, atividades nucleares, Polícia Federal. Então, não adianta fazer uma lei para falar desse assunto, não está na competência. Da mesma forma que eu vi, se eu não me engano, na lei orgânica, está escrito que o município não pode fazer uma lei que acabe com a federação. Mas não pode mesmo, não precisava estar escrito na lei orgânica, isso já não pode. Isso é constitucional, que é a Constituição do Brasil, né, é federativo. Né, atividades nucleares, vamos para o próximo só. Aqui que o amigo perguntou, normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades. Também é competência da União. O município não pode, né? Defesa territorial, né? Enfim, aqui no artigo 22, competência privativa da União, perfeito? 30 compete aos municípios. O próximo.
23 também é importante. Competência comum da União, dos Estados, dos Territórios e dos municípios. Então, todos têm essa competência. É uma competência comum. Não é privativa, é comum. Então, por exemplo, cuidar da assistência da saúde e assistência social pública. Proteger documentos, obras de valor histórico. Né? Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Daí, nesse caso, nós temos uma lei de meio ambiente do município que confronta com uma lei do meio ambiente da União. Qual que o cidadão tem que seguir? Que aqui é uma competência comum. Em regra, o que vale é a mais restritiva. Então, aquela que defende mais o meio ambiente é o que vai, em regra, valer. Se do município ela é mais permissiva, vai valer da União. Se do município é mais restritiva, vai valer do município. Muitos municípios, por exemplo, Salesópolis, que a gente fomos lá, 98% área de proteção. Então, eles têm uma legislação própria lá também, ferrenha sobre a questão, porque lá nasce o rio Tietê, né, tem várias questões ambientais. Então, com certeza, em Salesópolis, a lei que eles têm municipal é mais restritiva do que lei federal e estadual. Então, vai valer a lei do município nesse caso. Mais uma vez, o município ganhando o Estado na questão da hierarquia, né, na questão do conflito de leis. Fomentar a produção agropecuária. Vamos indo. Combater causas da pobreza. Né? Então, está aí. Né? Ficar lendo tudo fica até cansativo, mas no artigo 23 são as competências comuns. Tranquilo? Então, olha como é trabalhoso fazer lei. Lei não é pastel. De novo. É trabalhoso. Vamos verificar um problema. Eu quero resolver esse problema. Vamos verificar se a competência é municipal. Legal. Agora vamos verificar se a competência é do prefeito ou se é do vereador. Não, não é do prefeito, então o vereador pode fazer. Legal. Agora eu vou fazer a lei. Joia? Tranquilo? Compete a União, Estado e Distrito Federal. Então, aqui também não está o município. Custo de serviço forense, junta comercial, das florestas, caça, pesca, fauna, enfim. Para o próximo. Assistência jurídica, né? Hoje quem não tem condição tem uma assistência jurídica gratuita. Tudo isso não compete ao município também. Proteção à infância e juventude. E assim, né, depois com calma vocês dão uma lida. Também essa competência não compete ao município. O município vai competir tudo aquilo que não estiver como para o outro ente como exclusivo e que seja de interesse local. Uma coisa muito, muito importante, que é simples, mas é complicada. Então, vou pedir para prestar muita atenção. Qual é a diferença da lei para o cidadão e a lei para o órgão público? É uma diferença também na hora de fazer uma lei que temos que pensar muito. Se não existe lei, o cidadão pode fazer. Não existe nenhuma lei, nenhuma norma que regulamenta. Então, o cidadão pode fazer. Se não tem nenhuma norma que regulamenta, o poder público não pode fazer. Se tiver uma lei, o poder público só pode fazer aquilo que a lei permite. Ah, não tem lei, vou fazer. Isso eu, cidadão. Eu, poder público, não tem lei? Não vou fazer, porque eu não estou permitido a fazer. O poder público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, essa diferença, aparentemente pequena, é muito importante. Tranquilo? E, ora cidadão, ora governo, em regra, tem regra que os obriga, né, permite, tem algumas regras que obrigam. É obrigado a usar o cinto de segurança. É umas leis obrigatórias. É obrigado a mandar a lei orçamentária. É uma lei obrigatória. Então, também, tem lei que obriga ambos. Né? Agora, permitir fazer,
É simples. Tranquilo mesmo essa parte? Que essa parte vai ser uma das mais chatas que nós vamos... Qualquer coisa a gente vai falando várias vezes. Quando você vai fazer um projeto, ele, pela lei que nós estamos falando, ele é dividido estruturado em 3 partes. Uma parte preliminar, uma parte normativa e a parte final. Né? Eu ia pedir, se puder, ir até quase o final, deixa eu ver aqui o slide, depois a gente volta de novo para poder mostrar aqui. Já estou abusando, né? O slide 62, isso aqui é a lei. Então, tem aqui a parte final, tem a parte normativa, né, e tem a parte aqui inicial. Podemos voltar lá, então, agora? Só para... Então, é isso que nós vamos falar agora, sobre cada parte da lei, como tem que ser escrita. Tranquilo? Então, a parte preliminar. Ela compreende epígrafe, ementa, preâmbulo e o enunciado do objeto. Indicação do âmbito da aplicação das disposições. A parte normativa, ela geralmente praticamente a lei, tirando o fecho dela. Né? E a parte final, as medidas necessárias à implantação das normas, que geralmente é o Poder Executivo publicará decreto regulamentando essa lei, né? As disposições transitórias, às vezes tem lei que ela, principalmente em regimento interno, você vê isso, tem algumas disposições que ela, durante um período, ela continua existindo para fazer a transição da lei. E cláusula de vigência e cláusula de revogação, quando couber. Cláusulas de revogação, vamos falar sobre elas também. Tranquilo? Então, vamos agora por cada parte. Então, a parte preliminar, nós temos que primeiro escrever a epígrafe. Ela é grafada em caracteres maiúsculos. É a parte do ato que o qualifica na ordem jurídica e o situa no tempo. Então, aqui tem a espécie normativa, a espécie de proposição, é um projeto de lei ordinário. Né? O número de ordem, esse número quem dá a secretaria, é o projeto de lei ordinária número 1525. E o ano da sua apresentação, para situar no tempo, de 2008. Então, quando fizer um projeto, tem que estar escrito isso no seu topo. É a primeira coisa que vai ser escrito. Geralmente é centralizado, né? Perfeito? Então, você definiu. Você fez um estudo, viu o problema. Agora, vamos definir qual espécie legislativa que tem que ser feita. É uma lei complementar, é uma lei ordinária. Vamos fazer a lei e dessa forma que ela tem que ser colocada, tá? Descrita. O próximo é a ementa. A ementa fica geralmente na metade da folha da direita e ela explicitará de modo conciso do que se trata a norma. Então, você fez lá a epígrafe, vai fazer a ementa do seu lado direito do papel, né? É um resumo claro e fiel que sintetiza o conteúdo da proposição. Se alguém lê a ementa, ela tem que saber do que aquele projeto vai falar. Então, às vezes, a pessoa, principalmente o executivo, quando tem alguma coisa muito polêmica, às vezes, né, era comum fazer uma ementa que não tinha nada a ver com o que tinha no descritivo. Né? Colocava uma ementa lá, pega altera a lei tal e dá outras disposições. Hoje, como o próprio Robson falou, com a lei da transparência, com essas coisas, está muito mais difícil. Mas o correto é você colocar sobre o que dispõe. Dispõe sobre a substituição do uso de madeira por gás natural ou eletricidade nas panificadoras. Está claro do que essa norma vai falar. Modifica a redação do parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Orgânica do Município, que proíbe a reeleição da mesa diretora. Do que essa lei vai falar? Então, a ementa é um resumo claro que qualquer um que lê vai entender qual é o assunto que aquela lei, que aquela norma jurídica dispõe. Tranquilo? Então, tem a epígrafe, a ementa. Depois, nós vamos para o preâmbulo.
Abaixo da emenda tem o preâmbulo. Ela designa o órgão ou instituição competente para a prática do seu ato, base legal. O órgão legiferante, que lindo, né? É o órgão que deu início, né, à lei, né, utilizando-se o verbo na terceira pessoa. E geralmente vem pela palavra decreta, resolve e promulga. Então, a Câmara de Vereadores decreta. Daí começa-se o artigo 1º. E, por fim, da parte preliminar, por último, vem o enunciado, que geralmente também é o artigo 1º. O artigo 1º é o artigo mais importante da lei, porque ele vai definir o que vai estar naquela lei. O artigo 1º, só se uma lei for muito extensa, que ela vai ser definida em mais artigos, mas a maioria das leis da Câmara, a definição de tudo que vai ser colocado também está no artigo 1º. O artigo 1º que dá o norte do assunto. Então, objeto da norma, o seu âmbito de aplicação sempre está no artigo 1º. Tranquilo? Então, terminamos a parte preliminar. Daí nós vamos para a outra parte, que é a parte normativa. Daí começamos agora a lei. Fizemos a parte preliminar, vamos iniciar a lei. O mais importante da lei, né, a gente fala assim, a base geral da lei são os artigos. Depois tem o que desce, que geralmente as câmaras usam, e se for alguma lei maior, tem o que sobe, que nós vamos ficar mais para frente, né? Cada artigo, ele deve tratar apenas de um assunto. Não se mistura assunto nos artigos. Já vi muita lei mal redigida que coloca vários assuntos no artigo. Não, cada artigo é um assunto. E abaixo dele tem parágrafos, incisos, alíneas e itens. Na técnica legislativa, os artigos são escritos e abreviados com o A maiúsculo, R minúsculo, T minúsculo e ponto. E devem ser expressos em números ordinais do 1º ao 9º, e em números cardinais do 10 em diante. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 9º, artigo 7º, artigo 10, artigo 11, artigo 20, artigo 150. Então, é dessa forma que tem que ser escrito e lido, certo? Do 1 ao 9º, ordinal, ordem, 1º, 2º, 3º. E os cardinais do 10 em diante. Né? Então, aqui tem um exemplo. Artigo 1º. A Câmara de Vereadores exerce as funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas. Artigo 10. O vereador... Por que eu falo isso? Já fui também em câmaras assim... tudo que a gente não conhece, a gente pode errar. Mas, o que se espera do Poder Legislativo? O que se espera da Secretaria de Vigilância Sanitária em relação à vigilância sanitária? Que seja exemplo. Ou não. Se você for na Secretaria de Vigilância Sanitária e lá não tiver de acordo com as normas, fala, poxa, né, eu nunca fui para o Japão, mas diz que no Japão os órgãos públicos são exemplos, são os prédios mais bonitos. Não sei se isso é verdade, eu escutei falar isso. Mas se for verdade, eu acho que está certo, dá exemplo. Então eu vejo muitas vezes, às vezes a prefeitura cobra acessibilidade, e não tem. Aqui vocês podem cobrar, vocês têm. Né? Tem que dar o exemplo para poder cobrar, senão fica estranho, né? Você vê câmaras que não respeitam isso e até na hora da leitura do primeiro secretário, lê de qualquer jeito. Artigo 10º, não tem artigo 10º, artigo 10. Eu entendo, né, dentro da minha chatice, que fica feio para o Poder Legislativo. Fica feio. O ideal é fazer de acordo com as técnicas e normas. Tranquilo? Que tal? O artigo, ele pode ser dividido em parágrafo, e o parágrafo pode ser dividido em inciso em alínea e item. Ou o artigo pode ser direto em inciso. O inciso em alínea e item. Então, quando o artigo não consegue em si só explicar, você precisa distribuir melhor, você vai colocar geralmente inciso, porque o parágrafo, geralmente, você coloca exceção. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais para frente. Tá joia? Já explicamos aqui, né? Usam-se números arábicos, numerais ordinais até o 9º artigo, e cardinais.
Cada artigo tem que tratar de um único assunto. O artigo conterá exclusivamente a norma geral ou princípio, reservando as medidas complementares ou as exceções ao parágrafo. Eu já vi artigo, fica permitido tal coisa, tal, exceto tal. Não, o exceto é um parágrafo. Uma exceção não vai no próprio artigo. O artigo, ele só vai colocar a norma. As exceções, sempre nos parágrafos, sempre. Inclusive, já vi em regimento interno, na minha própria cidade mesmo. Embora eu tenha feito o regimento interno, eu que fiz o regimento interno da minha cidade, tinha vereador que não queria alterá-lo, porque já estava acostumado com aquela ordem, né? Então, não conseguimos alterar tudo o que queríamos, né? Mas tinha cada coisa, e ficou algumas coisas, que eu mesmo ficava com vergonha. Nem falava para as pessoas que fui eu que tinha feito o regimento, né? Alterado. A palavra artigo deve ser abreviada, quando seguida do seu número. Então, ART ponto e o plural ARTS. Escrevendo nos demais casos, por exemplo, por extenso. Então, quando você vai falar de um artigo e explicitar o número, você coloca art, ponto e o número dele. Quando você vai só falar artigo, você vai escrever a palavra artigo por extenso. Muito importante, não serão usadas abreviaturas ou siglas nas referências de pessoa jurídica, salvo quando consagradas pelo uso em território nacional. Por exemplo, eu não sei se tem aqui, mas eu fui lá em Mogi Guaçu, lá tem o CEAGEP, que é o Centro de Escola. Alguém aqui vai saber o que é CEAGEP? Então, se ali está escrito o CEAGEP, você não sabe o que é. Então, não pode utilizar siglas de pessoas jurídicas, só se ela for de um amplo conhecimento, e quando utilizar, tem, né, escrever por extenso, travessão, a sigla, travessão novamente e continua. Daí, outras vezes que for citar, você pode colocar só a sigla. Mas a primeira referência tem que escrever por extenso, travessão, sigla, travessão. Aqui eu nem falo o quanto possível, você tem que manter a unidade do verbo. Você não vai começar uma lei na primeira pessoa e ir para a terceira, né? Você começa num verbo e dá continuidade nesse mesmo verbo, né? Na mesma pessoa do verbo. Perfeito? O texto legal, outra coisa que eu já vi bastante, que não pode. Se você tem que esclarecer, colocar alguma coisa, vírgula, ou seja, vírgula, isto é, né? Por exemplo, ou outras coisas equivalentes, o que significa que você não está conseguindo ser claro e conciso no que está escrevendo. Se você tem que explicar o que você está escrevendo, você precisa escrever de outra forma. Perfeito? Então, não compete, né, não comporta, não pode colocar expressões esclarecedoras no artigo. Devem-se empregar termos que tenham o mesmo sentido e significado no maior espaço territorial possível, evitando-se as expressões de uso local ou regional, salvo quando a lei for de caráter restrito e não haja possibilidade posterior de ampliação de sua aplicação. Por quê? Chega um visitante aqui. Aqui não é um problema, né? Porque essa cidade ela faz parte aí da região metropolitana de São Paulo, né? Então, os termos que usa aqui provavelmente não vai ter um termo, mas é uma cidade de interior, numa cidade, às vezes, lá no Rio Grande do Sul, tem alguns termos que só eles utilizam. Chega lá uma pessoa que não é de lá, ela vai compreender a lei com clareza? Dificilmente. Por isso, usar termos que tenham sentido e significado no maior espaço territorial possível. Com certeza, não será problema aqui. As expressões devem ser usadas em seu sentido comum,
exceto quando se tratar de assunto técnico, né? Então, ressalvar em qualquer circunstância os conceitos técnicos. Tem que evitar, como nós falamos lá no começo. A lei tem que ser simples, para o cidadão comum ler e entender. Agora, tem lei que não tem jeito. Às vezes vai fazer uma lei específica que exige algum termo técnico. Mas se conseguir substituir esse termo técnico, também seria bom, que nem todos os termos técnicos precisam ser colocados geralmente. A frase tem que ser curta e concisa. Não adianta querer escrever um livro no artigo, né? Ela tem que ser clara e concisa, o suficiente para ser entendida. Tem que ter esse ponto de equilíbrio. Não precisa exagerar no que vai ser colocado. Deu para compreender? Já está bom, né? Daí, por que falo também, se compreendeu, não precisa colocar o seja, isto é, já está compreensível, já acabou ali, né, o artigo, o inciso, né, a linha. Aqui já falamos também no próximo, que nós temos que usar as palavras idênticas, evitar o uso de sinônimos. Aquilo que eu falei da diferença, quando você faz uma redação, que você não quer que ela fique com a mesma palavra 10 vezes, né? Então, a lei não. Se tiver que repetir, vai repetir a mesma palavra, que a lei é para ser compreendida. E os sinônimos pode ser que confunda as pessoas. Evitar também o uso de palavras radicais, porque às vezes no momento do calor, dispõe definitivamente, aplica-se a todos os casos, né? Se aplica a tais pessoas, né? Uma lei, ela não é definitiva, né? A sociedade é dinâmica, ela muda. Então, expressões radicais faz com que a lei também não tenha tanta durabilidade. Daqui a pouco ela vai ter que ser mudada, né? Deve-se escrever por extenso, entre parênteses, a indicação de medida. Então, metro, medida, qualquer tipo de medida. Importância em dinheiro ou porcentagem. Tem que ser sempre escrita por extenso e entre parênteses, para não ter também erro de interpretação. Vai estar bem claro. Palavras ou expressões em latins ou em língua estrangeira devem ser grafadas em negrito. Então, é difícil acontecer no âmbito municipal. Quando você, nas leis, vai indicar uma outra lei, que a gente fala, você vai fazer remissão sobre uma outra lei. Então, você está fazendo uma lei, você tem uma técnica também para usar. Você usa primeiro o preâmbulo, ementa, primeira remissão e cláusula de vigência, né? É a lei 163, né? Daí, outras vezes, você já pode só usar a lei e o ano dela. Então, quando você for falar sobre alguma lei, numa lei que você está fazendo, você não vai colocar somente, por exemplo, o município teve que regulamentar a lei Aldir Blanc, que foi uma lei federal. Então, no âmbito municipal, a lei Aldir Blanc, lei tal, de tal, 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 você tem que colocar exatamente o número da lei, não só como ela é conhecida. Porque daí, se alguém que não conhece a lei Aldir Blanc lê, ele consegue chegar nessa outra lei e entender o que está sendo regulamentado no município. Quando se for remitir a outra lei municipal, não precisa colocar lei municipal. Agora, quando for federal, você coloca lei federal ou lei estadual. Quando você for se referir a uma lei municipal, você coloca lei tal, e o ano dela, ou... Então, porque já sabe que é uma lei municipal, está falando de outra lei municipal. Daí, os parágrafos. Ele é um comprimento aditivo ou restritivo do caput do artigo. O caput a gente chama de cabeça. O artigo chama-se de caput, né? Logo,
é um desdobramento do assunto contido no artigo. Deve ser escrito por extenso e seguido de ponto afastado da margem. Quando tem um parágrafo só, parágrafo único, ponto. Então, ele é escrito por extenso, seguido de ponto. Se tiver mais de um parágrafo no artigo, o artigo vai ter que ter mais de um parágrafo. Como que eu faço? Eu uso esse sinal, seguido dos números ordinais até o 9º. Então, é vedado ao orador tratar assuntos, e parágrafo 2º, o vereador que fizer uso da palavra. Então, quando tiver um só, é por extenso. Quando tiver mais de um, é desta forma que tem que ser escrito. Tranquilo? No plural, o parágrafo é escrito dessa forma. É 2 sinais, um ao lado do outro. E o importante, o parágrafo pertence ao artigo. Ele nunca pertence ao inciso. Então, ele pertence ao artigo. Ele está fazendo referência ao artigo. Porque o que acontece? Você escreve o seu artigo, daí você coloca os incisos. Daí você coloca ali, daqui a pouco você coloca o parágrafo. Quem é leigo pode achar que esse parágrafo está falando desse inciso. Então, inciso não tem parágrafo. Inciso ele vai se desdobrar em alíneas e em itens, nunca em parágrafo. Na hora de fazer uma interpretação, talvez agora não consiga entender a complexidade, mas é importante, muito importante. A numeração do parágrafo é separado do texto por 2 espaços em branco, sem traços ou outros sinais. Então, parágrafo, espaço, o número dele, daí você vai dar 2 espaços em branco. Não vai colocar ponto, travessão, nada. Os parágrafos são indicados pelos símbolos, seguindo da numeração ordinal até o 9º, eu já falei nisso, né? E é cardinal acompanhado de ponto a partir do 10º, né? Seria a partir do 10. Então, o parágrafo até o 9º, 2 espaços em branco não tem nada. A partir do 10, ele tem um ponto. 10, ponto, e os 2 espaços em branco. O texto, depois do parágrafo único, ou depois do símbolo parágrafo, ele sempre começa em letra maiúscula e termina com ponto. Né? E no caso que ele for se desdobrar em inciso, coloca 2 pontos, porque tem continuação. Então, o parágrafo acabou, ponto. O parágrafo tem que ser melhor explicado, 2 pontos, e entre os incisos embaixo, para poder explicar melhor os parágrafos. Os incisos, ele é um desdobramento ou do artigo ou do parágrafo. Né? Ele é escrito em algarismo romano, seguido de travessão. Então, está aqui, ó, algarismo romano, seguido de travessão. E também começa com a letra maiúscula. O final do inciso, se ele for o único ou se for o último, é ponto. Se tiver continuidade, é ponto e vírgula. Significa que tem mais incisos ainda referente àquele artigo ou àquele parágrafo. Então, aqui começa com algarismo romano, travessão, letra maiúscula, 2 pontos. Perdão, ponto e vírgula, ponto final. Aqui é o último. Se um deles fosse desdobrar, 2 pontos. Daí seria desdobrando em alíneas. Só tem um espaço em branco, né, entre o hífen e o texto. Opa, aqui está dizendo que o texto inicia com letra minúscula. Eu falei lá maiúscula, e estava maiúscula no exemplo. Então, vou verificar isso já, para já corrigir.
Aqui está tendo um conflito aparente de normas. Está falando duas coisas diferentes no mesmo slide. Né? E aqui, com ponto e vírgula, 2 pontos, e com ponto caso seja o último. Isso aqui está certo. Depois o restante nós vamos verificar aqui na lei. As alíneas. Quando o inciso não consegue colocar tudo o que você quer explicar, você vai desdobrar esse inciso de alínea. Por que isso? Nós falamos que não pode ser muito extenso. Eu tenho que fazer um inciso muito extenso. Não, eu vou fazer o inciso e eu vou explicitá-lo em alíneas. Ela é indicada por letra minúscula, seguida de parênteses, e começa também em letra minúscula. E a mesma regra, ponto e vírgula, ponto final, se for o último, e se for desdobrar mais ainda em itens, 2 pontos. Tranquilo? Está aqui informando. Mais um. Ué, copiei o mesmo? Podemos ir para frente, então. Item. Então, se a linha não for ainda suficiente para descrever aquilo que vocês querem, vocês vão se desdobrar em item. Né? Então, aqui é o item. E inicia-se sempre com letra minúscula, exceto quando se tratar de nome próprio. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e o último é ponto final. Depois nós temos a terceira parte da lei. Você fez todo o corpo da lei, legal. Daí agora temos aqui uma coisa importante, a cláusula de revogação. Era muito comum antigamente na lei, a pessoa faz a lei e coloca assim, revogam-se todas as disposições em contrário. Revogam-se as disposições em contrário. Essa lei 95 de 1998, né, que eu brinco que eu chamo lei das leis, essa lei que manda nas outras leis, como ser feita, ela proibiu essa expressão. Você tem que informar o que você está revogando, para não dar confusão jurídica. Então, por isso tem que fazer um estudo. Revoga-se a lei tal, 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 revoga-se o artigo tal da lei tal. O revoga-se as disposições em contrário ainda é muito utilizado, mas não está de acordo com essa lei federal. Se todo mundo tivesse esse cuidado, o nosso ordenamento jurídico estaria mais tranquilo. Por quê? Você revogou, você chega naquela outra lei, já coloca que está revogada, não cria-se confusão. Dessa forma, quando a gente vai fazer uma compilação de leis, o que seria uma compilação? Quais as leis que estão valendo? Uma lei alterou a outra, você vai compilando ela. Dá muita confusão. Se você não dá essa informação para a população, ela vai pegar uma lei, entendendo que está funcionando, e, na verdade, aquela parte está revogada. Por quê? Na hora que o legislador fez a lei, ele não indicou que tinha que ser revogado aquilo, e ninguém se atentou a isso. Próximo. Depois nós temos a cláusula de vigência. Ela diz a partir de quando a lei começa a valer. Nenhuma lei vale antes da sua publicação, porque a publicação entende-se que a pessoa entende, que a população já tem conhecimento, mesmo que não tenha. Que ninguém pode alegar ignorância para não seguir uma lei. Ah, eu não conhecia a lei. Não, azar seu. A lei existe. Então, a lei só vai existir no mundo jurídico a partir do momento da sua publicação. E a sua vigência, geralmente, vai estar escrita num dos artigos da parte final. Se não tiver escrita, novamente, vale-se o que está no Código Civil, na Lei de Introdução ao Código Civil. Ela começa a valer em 45 dias. Essa cláusula de vigência, geralmente passa a valer de imediato em leis que não são tão complexas. A legislação mais complexa, geralmente se coloca um prazo maior para dar tempo das pessoas terem conhecimento e se adequarem. Vamos dar um exemplo. Teve cidades que, uma época, aí estava colocando a lei
a lei como que era, que tinha que fechar os bares, tinha um nome aí, lei seca, né? Lei seca. A lei seca. E como você vai fazer de imediatamente para o comerciante, e tinha exceções nesse caso. Para não fechar, você tem que colocar câmeras de segurança, tem que colocar não sei o que lá, colocar. O cara tinha que gastar, no mínimo, R$ 5.000. Como você vai fazer uma lei dessa começar de imediato? Então, você dá um prazo, né, para a pessoa se adaptar, se preparar financeiramente, fazer o investimento. Então, nem toda lei ela começa a valer a partir do momento que ela é publicada. Então, na hora de fazer a lei, também muito cuidado sobre isso. Tem agora saindo uma nova lei de licitações, vocês já ouviram falar? Vai ser uma nova lei de licitações. Vão dar 2 anos para o órgão público se adequar. Já pensou se sai uma lei e vale agora, já amanhã? É publicado e vale amanhã? Então, todo aquele preparo que já tinha não está valendo mais. Então, as leis que elas criam maiores reflexos, geralmente, elas não têm a sua vigência imediata. E a parte final tem também assinatura e referenda. Assinatura, só quando o vereador assina, o prefeito assina, e referenda quando, em alguns casos, tem secretário que assina junto o projeto. Não sei se aqui vem assim, provavelmente venha também. Algumas leis, nós temos a referenda do secretário ou de alguns secretários que assinam junto. E o fecho da lei, né, que é o final. Né? Na lei federal, eles têm que colocar, inclusive, a declaração de independência e programação da República. Né? Geralmente, a Câmara de Vereadores, o fecho é mais simples. Coloca somente a cidade, né, ou o nome do paço municipal e a data. Como que nós vamos utilizar data na lei? Quando é primeiro, você coloca primeiro, não coloca 1 de maio. Quando é 4/4, não é 04. Você coloca a data certinha. Aqui, o mês, sempre em minúsculo. Às vezes a gente coloca em maiúsculo porque fica mais bonito, mas na legislação pede para colocar em a letra minúscula. Né? E o ano também completo, né, com os 4 dígitos. Então, só o 1 que usa primeiro. Então, quando fizer uma lei que for a sessão no dia 1º, pode colocar, né, com forma ordinal. Aqui tem, então, a epígrafe, a ementa, fica só num pedacinho aqui, metade do papel, o preâmbulo, o enunciado, que é o artigo 1º, que também faz parte da parte normativa, a parte final, que é quando vai entrar em vigor, né, o fecho, a assinatura e a data. Cadê a dona Alessandra? Também um exemplo de projeto de lei. Vou pedir aqui. Então, a estrutura da lei. A parte preliminar, epígrafe, preâmbulo, enunciado, o âmbito de aplicação. Parte normativa, os princípios, conceitos, normas gerais e normas complementares. E a parte final está aqui. Mais um, por gentileza. Um resumo. Quem pode ser autor da lei? O executivo, o legislativo ou a população? Quem delibera sobre a lei? Somente a Câmara. E quem promulga essa lei? Pode ser o prefeito, o presidente da Câmara, ou, no caso, o vice-presidente da Câmara, quando o presidente não o fizer em 48 horas. Então, está aqui quem promulga. Emenda à lei orgânica, presidente da Câmara ou vice. Lei complementar, prefeito, presidente ou vice. Lei ordinária, decreto legislativo e resolução. A competência de cada um deles para poder fazer a promulgação das leis.
Agora aqui eu vou pedir para devagar, tá? Egli, por gentileza. Aqui é uma historinha para a gente relaxar um pouquinho. Um homem rico estava muito mal, e daí ele estava para morrer, e ele escreveu assim, ó, sem colocar nenhuma pontuação: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, danado dá aos pobres. Daí ele morreu e não fez a pontuação. Daí, para quem que ele deixou a fortuna dele? Para a irmã, para o sobrinho, para o padeiro ou para os pobres? Quem deixou a fortuna? Podemos ir para o próximo, por gentileza. A irmã, ela falou, não, deixou para mim. Que deixou para o sobrinho, deixou para ninguém não, deixou para mim, para mim. Como que ela escreveu? Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Daí chega o sobrinho. Como que ele escreve? Ele falou, não, você está doida. A fortuna ficou para mim. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Daí chega o padeiro. Fala, não, deixou para mim essa fortuna. O que o padeiro escreve? Puxa a sardinha para o lado dele, lógico. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Daí chegam os pobres. Os camisados, E deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Moral da história. Cuidado com a pontuação. A pontuação pode mudar totalmente a interpretação do que você quer dizer. Nós temos um caso da aposentadoria do ponto e vírgula, na época do Fernando Henrique, e ficou famoso. Então, uma pontuação pode mudar totalmente a interpretação daquilo que a gente quer dizer. Legal, gente? Então, vamos aqui abrir aqui o painel Tirar Dúvidas agora. Estamos à disposição. Muito bom, o pessoal interessado. E a gente sabe que é cansativo, muita coisa teórica, mas é importante. Muito importante. É um conteúdo importante. Bom, encerrou da sua parte, então? Sim. Então, eu quero aproveitar aqui, agradecer a todos, ao senhor Fernando Rodrigues Murina Júnior, pelo curso oferecido para a nossa Câmara Municipal, e tenho certeza de que foi de grande valia para todos. Aos vereadores desse parlamento que prestigiaram o curso, muito obrigada pela presença. Aos assessores e colaboradores, tenho certeza que o conteúdo abordado irão auxiliar no desenvolvimento do dia a dia aqui na Casa de Leis. E a diretora do Parlamento, nossa querida doutora Patrícia Machado, que quero agradecer também o seu empenho por ajeitar toda a cerimônia, o curso, enfim, para a gente colocar isso na ativa. Obrigado também a todos que, de forma direta e indireta, contribuíram para a realização deste curso. Que seja o primeiro, entre outros momentos, que possamos trazer importantes temas para o desenvolvimento das atividades do Legislativo, e até o próximo encontro. Muito obrigada. Assim termina o primeiro curso que deu a inauguração da Escola do Legislativo de Santana de Parnaíba. Esperamos que tenha sido profícuo e que auxilie no desempenho das funções que Vossas Excelências e seus assessores irão desempenhar doravante. Muito obrigado a todos e até o próximo curso.